Esse vídeo é preferencialmente para fãs de Ben 10 e Ordem Paranormal. Se você não conhece essas mídias, sugerimos que você assista. Mas você pode ver o vídeo sem ver as mídias. Se você for sensível, não assista esse vídeo. Talvez você não goste dos temas e das histórias ditas no vídeo. Como eu vou fazer isso? E aí, eu vou me introduzir. Eu sou o James, eu sou um agente da Ordem. A Ordem é um grupo de pessoas que lida com monstros paranormais, seres de outra dimensão que é dominada pelo medo. O medo é tão forte que se divide em 4 elementos: morte, sangue, energia e conhecimento. Além do próprio medo ser o elemento solo dele, que, pelo que eu sei, é a união de todos os elementos anteriores que eu já disse. Se você for da Ordem e encontrar esse áudio, você viu a bagunça, você deve me conhecer como o molequinho, porque eu fui encontrar de jeito parecido com quem. Você sabe, 2 mentes, um corpo, é muito difícil de explicar. Mas esse não é o ponto. O ponto é que eu tava numa missão junto com a minha equipe, e aí encontrei alguns malucos que estavam relacionados ao meu caso. Eu acabei me distanciando da minha equipe e persegui os caras. Eram poucos, mas aí eles encontraram alguns parceiros dele e eles começaram a me perseguir até essa floresta. E o que eu acabo encontrando? Exatamente, névoa, que é coisa que indica que a membrana tá fraca, que é a coisa que divide os 2 mundos, né? Eu sei que é uma péssima ideia entrar num lugar onde a membrana é fraca, sendo perseguido por pessoas ligadas ao outro lado. Mas o que eu poderia fazer? Aliás, a névoa era tipo um labirinto. O labirinto era névoa, eu sei lá. E no labirinto eu acabei encontrando isso daqui. Você não tá vendo porque isso aqui é um áudio. Mas se você me viu, você consegue ver. É tipo um relógio, é estranho. Ele muda de aparência, ele muda de forma, de cor, é muito estranho. E eu não toquei nele. Ele só apareceu no meu braço. Eu não tocaria em algo paranormal que eu não conheço. Quer dizer, talvez eu... Mas isso não é o foco. O foco é que esse relógio paranormal apareceu no meu braço. E eu tentei tirar, mas pelo visto ele é prova de balas. Mas quando eu pensei em ativar o relógio de algum modo, ele levantou. Eu tentei mexer nele para ver se tem algum tipo de função para tirar ou algo do tipo. A parte de cima do relógio levantou e eles estavam chegando perto, eu não poderia fazer nada. Tinha uma silhueta na parte de cima do relógio, eu tava encurralado. Então eu apertei o relógio. Eu virei uma figura flamejante, um monstro flamejante. Foi bom, quer dizer, ruim, foi muito ruim. Eu quase incendiei a floresta inteira, mas eu tipo, meio que controlava o fogo, era complexo. Eu meio que controlava a transformação, meio que não. É difícil de explicar. E dói só de pensar. Mas eu me transformei depois de ter acabado com aqueles malucos paranormais. E eu meio que entendi, quando eu quiser, o relógio ele ativa e eu escolho a silhueta do monstro e eu me transformo nele. Uma sorte do caramba, eu me destransformado. A minha mente estava sendo consumida pelo outro lado, eu senti. Espero que alguém me encontre, alguém da Ordem me encontre. Vivo, bem, talvez são. Eu vou me manter forte. James, desliga. Primeiramente devo me desculpar com vocês. Eu demorei para postar vídeo por acontecimentos na minha vida pessoal. É por esses mesmos acontecimentos eu vou estar utilizando essa voz para dublar esse vídeo, pelo menos o resto dele. Agora vamos para o vídeo. Se Ben 10 e Ordem Paranormal se juntassem em um crossover, os resultados poderiam ser: os monstros paranormais se tornarem aliens, o paranormal passar para o mundo de Ben 10, os 2 universos interagirem com seus próprios conceitos.
E tem a possibilidade que vou apresentar aqui. Que é se os aliens de Ben 10 e o Onitrix fossem obra do paranormal, mas primeiro preciso introduzir os dois universos para quem não sabe um ou outro ou os dois. Mas primeiro vou explicar o que é crossover. Limpa a garganta. Um crossover é a colocação de dois ou mais personagens, cenários ou universos de ficção distintos no contexto de uma única história. Eles podem surgir de acordos legais entre os detentores de direitos autorais relevantes, esforços não autorizados de fãs ou propriedade corporativa em comum. Em outras palavras, é unir duas ficções de jeitos variados a diferentes. Nesse caso, unir Ben 10 e Ordem Paranormal. Agora explicando os universos. Primeiro, Ben 10. Pra quem não sabe, Ben 10 é uma série norte-americana produzida pela Merovation, é apresentada no Cartoon Network em 2005. Conta a história de Benjamin Carby Tennyson. Ben 10 é um garoto de 10 anos, que no dia de suas férias não gostou da ideia da sua prima Gwen passar o verão junto com ele e seu avô Max. Só que tudo mudou em sua vida quando achou o relógio chamado Onitrix, que na qual ele não conhecia o nome, que dá o poder de virar 10 formas alienígenas diferentes. Daquele ponto em diante, Ben está sempre tentando ter aventuras alienígenas antes de suas férias terminarem. Como eu falei anteriormente, trarei os aliens e o Onitrix vindo do outro lado, mas só trarei os 10 primeiros aliens. Posso trazer os adicionais e os das séries depois do clássico. Se você está se perguntando, o Ben 10 tem mais de 10 aliens, então por que o nome do desenho é Ben 10 polegadas? Eu não sei se alguém tem esse questionamento, mas eu vou responder mesmo assim. Se você for uma boa ouvinte que presta atenção, você notou que eu falei que o Ben tem 10 anos, só que essa não é uma explicação muito boa para ele manter o nome Ben 10, já que na série seguinte Ben 10 Alien Force ele tem 15 anos de idade e mantém o nome Ben 10. Acho que a explicação melhor pode ser observada pelo nome do cidadão Benjamin Carby Tennyson. Se você notou, o sobrenome tem a palavra tem com M, que em inglês ficaria 10, ou seja, se você resumir o nome do Ben em inglês fica Ben 10, que é Ben 10. Agora, Ordem Paranormal. Ordem Paranormal é uma websérie brasileira criada pelos Treamer Rafael e Selbit Lana e dirigida por Júlio Taubiquim, na qual uma equipe de influenciadores jogam RPG de mesa. O show começou a ser transmitido em 29 de fevereiro de 2020 pelo canal da Twitch de Selbit. Ordem Paranormal conta a história principalmente da Ordem, um grupo de pessoas especializadas dispostos a lutar contra o outro lado. O outro lado é uma outra realidade que é dividida de nossa realidade normal por uma camada fina chamada membrana. A membrana pode afinar mediante ao medo que há no local, por esse medo, que é energia. Para carregar o outro lado, que no outro lado pode ser dividido no outro lado em 4 elementos: morte, sangue, energia e conhecimento. Além de que medo é um elemento. Pela afinagem da membrana, monstros do outro lado vêm pra cá para causar medo e terror, sendo sinalizada a membrana frágil com névoa ao redor. Na verdade, o outro lado possui múltiplas manifestações diferentes, como poderes, ryutas, relíquias, que são basicamente a maior manifestação do outro lado, que cada elemento possui sua própria relíquia e cada relíquia possui seu portador, que se mantém o mesmo. Mas as mais reconhecidas manifestações são os monstros. Mas voltando para as relíquias, como eu disse, elas são as maiores manifestações de cada elemento, e quando eu disse que elas possuem o mesmo portador, eu quis dizer que o portador da relíquia de cada elemento menos medo será sempre o mesmo no quesito de ser a mesma figura, como a portadora da relíquia do conhecimento sempre será a magistrada, ou se for um cara é o magistrado, mas são magistrados diferentes um do outro magistrado. É um título basicamente. É tipo o anel do Lanterna Verde, só que o anel te controla. Isso soou horrível. Espero que tenha entendido. Tinha esquecido. No mundo de Ordem existem pessoas chamadas marcados que não são controladas pelas correntes da realidade. O que isso significa? Pergunta por Selbit. Essas pessoas são normalmente interpretadas por players e são os protagonistas dessas histórias. Só marcados podem ter as relíquias e usar ryutas de medo, pelo que eu entendi. Agora que já apresentamos os mundos, vamos ir para o foco do vídeo. Se o Onitrix estivesse no mundo de Ordem, eu dei o conceito que vem em mente quando você pensa em unir esses dois universos. O Medo Trix. O Medo Trix tem dois conceitos de sua existência.
A primeira é o Medotrix ser a relíquia do medo. Algo tão poderoso é tão central como o medo se personificaria como algo poderoso e neutro como algo similar ao Omnitrix, ou ele é um relógio criado por um ocultista poderosíssimo que pode estar ou não ligado a Tenebris, que eu não expliquei anteriormente nem mencionei, porque a única coisa que pelo menos eu sei é que Tenebris é um local e lá há pessoas, pelo visto, uma área VIP para marcados, porque o resto irmão é mais complexo do que a raiz de 9687x459 é complexo. Mas voltando ao foco, a criação do Medotrix pode ser descrita como desconhecida ou inexplicável. O Medotrix é rodado por uma névoa densa e possui um labirinto impossível. Possivelmente o Medotrix escolhe seu portador, pois após a pessoa escolhida pelo Medotrix por pelo menos chegar perto ou estar na presença do Medotrix, o relógio aparece no braço da pessoa. Não, ele não pula, ele só aparece no braço da pessoa do nada. Como aqueles objetos ou pessoas que nos filmes de terror só aparecem do nada. Agora possivelmente você entendeu o que estava acontecendo no início do vídeo. Era o portador do Medotrix falando sobre o relógio, como era se transformar etc. Aí possivelmente a pessoa se revirando nas suas cadeiras dizendo aí isso não funcionaria porque monstros paranormais não podem ser controlados, o que é verdade até certo ponto. Monstros paranormais no Ordem não podem ser controlados. Você não vai chegar num monstro falar da um mortal aí rapidão manda um breakdance, não vai funcionar. Mas você se lembra que um dos conceitos do medo Trix ou da origem do mesmo é que ele é a relíquia do medo. Uma coisa curiosa é que relíquias não alteram os desejos e ambições do portador. Vou dar um exemplo. Em Ordem Paranormal, Calamidade mostra uma pessoa adquirindo uma relíquia se tornando o portador desta relíquia. E o que acontece? Ele mantém as memórias e desejos, ambições. A primeira coisa pelo que eu sei quando ele vira portador resolver o que ele queria resolver ou resolver um problema que estava rolando. Após isso ele ficou com o que restou, que é a personalidade que altera. Quando você virar portador de uma relíquia ele faz o que a personalidade dele quer após realizar o seu desejo, mas mostra também em Calamidade uma relíquia que o desejo não foi realizado, a personalidade foi alterada, mas o portador da relíquia fica furioso com desejo que não foi concedido. Então o que uma relíquia faz? Ela te transforma em um portador que dá os poderes da relíquia e realiza seu maior desejo, mas após realizar o seu maior desejo o portador com a personalidade alterada faz o que ele quiser. Isso é exatamente o que acontece com o portador do Medotrix. Ele se transforma, faz o que ele mais deseja naquele momento depois disso o monstro é capaz de fazer o que ele quiser. Mas vamos falar disso mais tarde. Outra coisa que eu esqueci de falar. Os elementos do outro lado têm características únicas de cada elemento, eles têm habilidades únicas, eles têm estética. Eu vou tentar simplificar qual as características de cada um. Morte, tempo, lodo preto, ossos, espirais etc. Além de ter uma relação com a cor preta, sangue, sentimentos, raiva, ódio, corpos, espinhos, dentes, ondas etc. Além de ter relação com a cor vermelha, energia, elementos como fogo, água, terra, eletricidade e ar, caos, temperatura, aleatoriedade, etc. Além de ter uma relação com múltiplas cores, principalmente roxo. Conhecimento, mente, ordem, sombras, racionalidade entre outras coisas. Além de ter relação com a cor dourada, esse é o outro elemento além de medo que todas as relíquias possuem. Pelo meu conhecimento esses 4 elementos têm uma treta: morte bate em sangue, que bate em conhecimento, que bate em energia, que bate em morte. Medo é medo, desconhecido, inexplicável, impossível, névoa, enigmas, além de ser o elemento de união entre todos os elementos. Morte. Energia. Conhecimento. Com seus poderes unidos eu sou o Capitão Medo. Além ter possivelmente medo ter uma relação com Tenebris, sei lá. Mas voltando para o foco, o Medotrix, como foi dito pelo personagem no áudio, se eu quiser o relógio ativa, o personagem tá meio certo, não totalmente. Sim, ele pode ativar o Medotrix sem mexer nele se transformar do mesmo jeito que o B ativa se transforma no alien selecionado ou não às vezes. Mas ele não controla o relógio. Se alguém com alta exposição paranormal chegar do nada puxar a parte de cima a apertar o relógio,
O relógio vai ativar mesmo que o usuário não queira. Se você não notou, eu falei alta exposição paranormal e isso significa que se a pessoa quer mexer no Medotrix ela precisa ter exposição paranormal. Se a exposição dela for baixa ela não mexe de jeito nenhum no relógio. A facilidade de mexer no relógio é mediante a exposição paranormal. Ou seja, quanto mais alta a exposição mais fácil mexer no relógio do outro. Mas o que o relógio faz? Se você se pergunta isso, caraca, tu tem que se ligar o que eu tô falando. O relógio usa o conhecimento para manter a consciência e os desejos do usuário, o sangue e a energia transformam o corpo do usuário no monstro paranormal enquanto a morte faz a transformação ser em basicamente 1 milissegundo sendo bastante indolor. Esse processo transforma o usuário em um monstro paranormal. Lembrando, o Medotrix não se limita a só monstros paranormais que são aliens. Em outras palavras, você pode virar o monstro paranormal que quiser no lugar que seria o símbolo do Onitrix. Luz alien seria o símbolo do medo. Além de adicionar o elemento de conhecimento para todos os monstros para manter os desejos do usuário, mas isso não afeta as fraquezas e forças dos elementos do monstro, só que fãs de Ordem sabem que sempre quando tem algo bom tem uma jogada, tem alguma coisa que vai dar ruim e vocês estão corretíssimos porque a cada turno, lembrando que Ordem é um RPG, o usuário perderia sanidade e em outras palavras o James do início do vídeo perderia sanidade a cada minuto usando o relógio. Se fosse um sistema de RPG seria a mesma coisa de rolar um D8 de sanidade a cada turno. Lembrando, após o monstro fazer o que o usuário queria ele poderia fazer o que ele quiser. Só que algo acontece depois de um tempo variante de tempo em tempo o usuário volta ao normal. É como se a realidade e o medo notassem esse ser impossível e tivessem repulsa de um humano capaz de se tornar um monstro paranormal com consciência que lembra o efeito de uma relíquia. Isso não pode existir. Forçando a destransformação do usuário ou a membrana se fortifica de um jeito extremo nele. Forçando a destransformação é um mistério para fãs de Ben 10. O Medotrix tem algumas coisas similares ao original, tendo um modo de coletar transformações. Uma dureza do caramba para quebrar, mas ele não tem modo de segurança que salva o usuário sempre. Mas você não precisa mexer no relógio para se transformar. É uma observação. Eu fiz a ideia do Medotrix muito antes em um outro site chamado Amino. O relógio não transformava em formas monstruosas dos aliens, mas transformava nós monstro da série Ordem. O Medotrix original foi alterado, repaginado e repensando por mim. OBS. O conceito do Medotrix original, pelo que eu me recordo, não foi só feito por mim, mas esse novo sim. Mas agora vamos para os desenhos do relógio. Como dito pelo James, o relógio muda às vezes porque o relógio fica alternando entre os 5 elementos. Observação: eu não desenhei 3 aliens por dificuldade. Para quem não sacou, eu desenhei os monstros novos e os relógios. Desculpa se não ficar legal. Mas eu não desenhei 3 aliens dos 10 originais, sendo eles besta, que seria a mesma coisa que um zumbi de sangue bestial 4 braços. Eu não desenhei esse porque não precisa. Eles já têm o empape insetoide. O desenho dele não mudaria nada, só deixaria ele preto. Porque ele seria de morte, já que em Santo Berço, um local rodeado pelo elemento morte, tem fusões de muitos anos bichos, além de que o lodo preto combinar muito com a gosma do insetoide. Agora vamos nessa. O Medotrix, no início eu nem tava me lembrando mais como fazer Onitrix. Foi há 67 anos atrás. Como seria o mesmo relógio, eu fiz a base pro relógio e copiei 5 vezes pros 5 elementos. Primeiro eu fiz morte porque é o meu segundo elemento favorito. O meu favorito é conhecimento. Mano, ilusão, sombras, sussurros, drip. Não dá conhecimento, é muito maneiro, véi. Mas morte é um elemento legal também, então eu comecei fazendo os tentáculos que são relacionados à morte também. Essa acalma e eu ponho cor depois, mas pra mim não haveria um desenho maneiro de morte sem lodo. Eu fiz um relógio de lodo. Essa coisa ao redor do relógio é muito legal. Curiosidade: morte foi o primeiro Medotrix que eu pensei com base em Santo Berço. Pensei no Thiago Fritos encontrando o relógio e virando monstros paranormais. Aí eu preparei um pouco conhecimento. Agora sangue. Sangue é o elemento que menos gosto. O Medotrix original de sangue era baseado a gata, mas agora é baseado no elemento sangue. Vai ter um montão de pessoa gostando desse relógio. Eu tô gostando desse.
Eu tô falando do desenho e não do elemento. Uma observação é que essa parte de cima é dentes e a parte dos lados é espinho é de baixo é sangue. O seguinte é conhecimento o meu favorito. Conhecimento eu pensei no meu monstro favorito. O anjo é muito maneiro, ele é um olho com asas voador que pega fogo que anéis com olhos que ficam circulando ele. O que você quer que eu fale, cara? Mas eu não vou colocar asas no relógio. Mas vou colocar olhos nele, já que olhos são um dos aspectos de conhecimento. Os olhos ficam olhando para onde eles querem, além do relógio precisar de sigilos do outro lado, né? Os sigilos do outro lado são como o alfabeto do outro lado. Tem uma tradição, mas os personagens do RPG não são capazes de entender. É só para o público entender, além de as palavras talvez mudariam com o tempo. Agora energia. Energia é sempre o desenho que eu acho mais interessante de se fazer. 2 elementos principais de energia são transformação é causa, as capacidades são infinitas. É uma observação: o relógio quando apareceu no braço do moleque, ou quando ele se transforma, ele não foi fisicamente, ele dói mentalmente se ele ficar olhando a transformação do relógio. É por fim medo. Medo é o mais simples, eu pensei direto em névoa, é uma observação: o relógio tava nessa forma de névoa quando o James encontrou o relógio. E tem algo adicional: o Omnitrix altera a personalidade do usuário na transformação. Por exemplo, a forma flamejante que ele fala faz com que ele tenha uma tendência piromaníaca, ou seja, ele gosta de tacar fogo. É o medo Trix tenta o usuário ao agora esse é o resultado conheção. O medo Trix. Agora vamos na ordem de aliens na abertura. Como o besta é um 4 braços, já foi, então temos massa cinzenta. No universo de Ben 10, os galvanianos são uma espécie similar a um sapo, que é a espécie do primeiro pensador, um gênio em 3 questionável 5 galáxias Azimuth. O criador do Omnitrix. O principal superpoder do massa cinzenta no desenho é sua superinteligência. É o elemento de conhecimento, encaixa perfeitamente com ele. Agora vamos ver a história de como esse monstro foi criado. Monstros mais complexos possuem histórias de origem de sua criação. Pelo menos pelo meu conhecimento é isso, deixa brechas para eu ser criativo. Como o massa cinzenta é bastante baseado no estereótipo de alien, já tem um monstro estereótipo de alien, que tal nos conectarmos ambos? A história é a seguinte: o estrangeiro, o monstro alienígena do Ordem, é capaz de criar outros monstros alienígenas. É um desses monstros filhos do estrangeiro tinha uma forma de fuga diferente. Ele armazena sua própria mente em uma pequena larva e expele discretamente. Após isso ele procura um hospedeiro para se ocultar nele, absorvendo seus nutrientes. Ele acabou tendo um hospedeiro sapo, mas por ele absorver os nutrientes do sapo, o sapo ficou fino e cinza. Ele ainda possuía sua superinteligência, então ele começou a fazer uma máquina. Ele acabou sendo acidentalmente sendo prensado por uma máquina que caiu acidentalmente. Acidentes acontecem. Mas um cara ficou maluco ao encontrar um robô, é esse pequeno sapo cinza com sangue verde. Ele acabou ficando louco achando que o sapo era uma espécie alienígena querendo dominar o mundo. Curioso é que ninguém acreditava até eles entrarem e ver esse robô. O monstro começou a se manifestar em lojas, estoques de mercados etc. A história desse ser some quando alguns adolescentes imprudentes em uma van vão dar uma olhada no que ele tá fazendo. Sim, é os meia, pelo menos eu acho que os Six lutaram com esse bicho, mas se eles não estivessem nessa época, foi um grupo inspirado no Six. Eram o dobro de 3. Esse monstro paranormal fica criando máquinas, entre outras coisas, secretamente. Uma observação curiosa: as máquinas que ele cria podem ser de energia, mas ele não. A máquina fica mais forte mediante ao seu amontoado de tecnologia. Esse é o massa cinzenta do Ordem. XLR8. No universo de Ben 10, os Keneceleranos são uma espécie acelerada. Eles nascem, crescem e vivem rápidos, carregando energia elétrica pelo seu corpo. Informação dos quadrinhos de Ben 10. Ao meu recordar, a aparência da espécie do XLR8 lembra a de um Velociraptor, tanto por sua velocidade e pela sua estrutura, incluindo cauda. Esse elemento energético elétrico resulta no elemento de energia. Eu vou ser honesto, acho que o XLR8 ele é mais difícil que eu fiz, nem sabia como começar. Na verdade eu tinha uma ideia, mas eu não sabia como fazer o desenho e tentei múltiplas vezes até que fiz algo que eu achei aceitável.
Vendo de novo acho que ficou bom. Eu acho uma coisa interessante é a coloração de monstros de energia, já que energia é o elemento com mais variedade de cores. Mas agora para a história deste monstro. Possivelmente você já teve figuras mais velhas que diziam para colocar o manto em um espelho para não atrair o raio. A família deste homem não. Eles falavam que era um desrespeito ao raio, o raio iria o perseguir. Ele tinha medo desta história em sua infância, pré-adolescência. Em sua adolescência seus amigos chamavam ele para sair de carro constantemente. Ele se divertiu muitas vezes que ele foi até que um dia ele e seus amigos estavam no carro e estava rolando uma tempestade. Ele falou a história que os parentes deles contavam e os amigos começaram a zoar ele a história dele. Eles acharam a história tão engraçada que eles tiveram uma ideia. No próximo dia que choveu eles estavam saindo de carro e eles revelaram para o amigo que tinha trazido junto a eles um espelho. O amigo ficou com medo e tentou tampar o espelho, mas eles não conseguiu parar eles refletiram o raio. A próxima coisa que ele se lembrou foi de estar em um hospital em uma maca com soro e foi informado que nenhum dos amigos dele sobreviveu. Ele começou a só andar. Até quando ficou adulto ele só andava até os lugares até um dia que ele foi sequestrado, mas os sequestradores iriam descobrir que eles pegaram um alvo de um ataque. O motorista da van onde eles se encontraram olhou para o retrovisor e eles viu algo que fez ele acelerar o mais rápido possível. Os outros sequestradores ficaram confusos até que eles olharam para trás e viram um raio vivo com um brilho que os cegaria se não estivessem em um lugar fechado. Mas correr não era uma opção para evitar esse monstro. A única coisa que restou foi um pedaço de vidro além das cinzas. Esse monstro foi destruído quando tentou parar a turnê de uma banda que canta fogo revestida com metal. Honestamente eu acharia irado isso ter acontecido no Ordem ou isso ser confirmado. No caso os dragões metálicos terem lutado contra um monstro paranormal em uma turnê, tá ligado? Eu faria com que este combate fosse tipo eles tentando bate no bico até que eles criam uma tomada gigante e atacaram no monstro como um tipo de arpão e utilizaram a energia do bico para mandar um solo de guitarra paranormal murcho louco. Eles explodiriam as caixas de som. Talvez a guitarra. Ou ele quebra ela no próximo show. Se você entendeu, esse bicho aparece quando você reflete um raio com a intenção de zoar o raio. Você precisa saber a história primeiro. Se você tiverem alguma pergunta sobre as histórias e os vídeos, mandem nos comentários. Esse é o XLR8 do Ultra T. Uma observação é que no início eu fiz ele invertido, mas eu arrumo isso depois. No universo original de Ben 10, metamorfos galvânicos são uma espécie que foi criada pelo Asmut, ou melhor, eles foram criados pelo Massa Cinzenta que criou o Onitrix. O Ultra T tem os poderes de soltar um raio pelo seu olho que pelo meu conhecimento é o próprio sangue dele energizado. Entrar e mesclar com tecnologia aprimorando e a controlando no processo. Já foi mostrado uma vez o Ultra T fazendo um construto de energia como um espinho na moto que ele estava controlando, mas não sei se é a habilidade dele ou do aprimorando da moto. Com isso já sabemos que ele tem energia. Eu ia colocar conhecimento junto, ou que não acho errado, mas o Ultra T ser feito de um líquido moldável me deu a ideia de dar o elemento de morte para ele. Mas ele também tem conhecimento, só esqueci de fazer os sigilos. Desculpa, como eu disse eu comecei invertido, mas eu desvirei o desenho e agora tá certo. Esse eu acho que foi o alien mais interessante que eu desenhei, menos um que vai vir ainda mais porque eu tô falando isso. Simples. Um dos primeiros aliens que eu desenhei de um jeito diferente similar a esse foi o Ultra T. Então fazer algo similar mas completamente distinto de antes é interessante, e eu posso trazer futuramente um vídeo sobre esse Ultra T diferente. Uma vez um Massa Cinzenta do universo de Ordem não foi encontrado por um bom tempo, dando tempo para ele criar um tipo de gosma que aprimora a tecnologia deles. Com isso ele começou a desenvolver melhor essa forma, criando um ser gosmento que ajudaria a aprimorar as máquinas que o Massa Cinzenta criou. Quando apareceram pessoas que estavam procurando as tecnologias puras, foram destruídas nas após. Isso, o ser gosmento pegou as tecnologias, juntou-as e as aprimorou no processo. O monstro causou uma grande dificuldade, ele foi uma ameaça das grandes, alguns agentes não sobreviveram. Mas o monstro foi derrotado. Mas as ações e destruições que ele causou não serão esquecidas se ele não tivesse se juntado a Maquina.
Ele seria mais fraco ou mais forte? Ele sofreria de ataques? Bem, agora você vai ter que descobrir rápido. Se você não entendeu como esse monstro funciona, eu vou explicar. Ele tem duas formas. A forma aprimoramento, que é na qual ele se mescla com a tecnologia, é aprimora ela, é o sem aprimoramento, onde ele não aprimora nada e não fica sujeito a danos físicos simples. Uma observação é que ele também absorve energia. Ele é capaz de aparecer em locais com energia elétrica como usinas etc. sem o massa cinzenta. É absorver a energia do local. Isso é uma habilidade que o Ultra T original não possui, mas esse eu pensei que seria legal ele ter. Esse é o Ultra T do Ordem Diamante. No universo original, os Petrosapiens são uma espécie baseada em silício confirmada na série e no episódio 16 da terceira temporada de Alien Force, nomeada de O Segredo do Cromático. Neste mesmo episódio nos descobrimos, ou ao menos fomos recapitulando, que Petropia foi destruída por Vilgax, mas ela poderia ser reconstruída, como dizia uma lenda antiga. Se eu fazer um vídeo com os aliens de Alien Force, poderemos voltar. Mas acho muito interessante que em Petropia havia uma lenda, algo que pelo que eu sei não tem em todos os mundos de Ben 10. E por ele ser o único alien, pelo menos que eu me lembro, que tem uma lenda em seu mundo. Achei que conhecimento caberia bem pra ele, por ele ter esse aspecto de rochedo, a ele não ser diamante nem tadenita. Eu pensei em fazer ele uma estátua. Mas isso vem depois. Ele. Duas curiosidades. Primeira era que ele não deveria ter o elemento morte, mas depois eu coloquei o elemento morte e caiu perfeitamente. Uma outra observação é que eu acho que essa é a primeira vez que pintei um desenho assim. É o animal aqui fez errado, era para eu delimitar o espaço que eu iria pintar antes de fazer isso. Mas eu fui um idiota e fiz errado. Aliás, eu tive dificuldade de fazer a cabeça e o pé. Mano, é muito difícil desenhar o diamante. Dá pra lembrar perfeitamente a cara e a aparência do alien, mas desenhar é difícil. Pelo menos foi difícil pra mim. Eu acho que essa é a história mais simples dentre todas, mas a história é que o monstro foi criado pelo medo. Antes dele ser um monstro, ele era uma estátua que ficava na frente de um templo antigo. Pessoas mais velhos de tribos que moravam perto do templo falavam que aquela estátua criaria vida e atacaria quem ousasse chegar perto do templo, como um guarda que impediria qualquer um de entrar e roubar qualquer coisa valiosa dentro do templo. O tempo acabou consumindo o seu corpo, mas também o revestindo e o dando novas habilidades. Esse é o diamante no universo de Ordem. Você deve estar se perguntando o que tem dentro do templo. A resposta é que ninguém entrou no templo, ou então ninguém sabe. Mas seria interessante explorar isso em um tipo de missão ou algo do tipo. É uma observação. Ele ainda tem as habilidades de diamante, só que são com rochas lodificadas, tipo, em vez dele atirar diamantes, ele atira pedras com lodo ou pedras de lodo ou criadas pelo lodo preto. Aquático, vou direto ao ponto. No universo original, Pisces Volan é a espécie do aquático. Ele é um homem-sereia que pode ter pernas com garras e mandíbula boa. Eu fiz o aquático porque não tem um zumbi de sangue aquático. Em outras palavras, não tem um zumbi de sangue que fica na água, e o aquático seria isso, um zumbi de sangue que fica na água. Uma observação: ele não tem olhos porque sangue não gosta de olho, quer olhos, fala com conhecimento. Mas isso deixa de eu perguntar. Vocês gostariam de um vídeo de história, tipo contando a história do portador do medo Trix, ou uma outra história com um portador de Onitrix diferente? Sei lá, eu posso fazer, é só pedir aí nos comentários. Insectoide, já falei que não tá aqui. Fantasmático, no universo original, ectonoritas têm uma expectativa de vida diferente. Eles são seres fantasmagóricos que têm os poderes de um fantasma médio. Possessão, invisibilidade, intangibilidade, tentáculos. Uma aparência que me causou pesadelos na infância e inspirou esse vídeo. Tentáculos. Falando sério, pensa só, você vê uma transformação do seu herói virar um monstro aterrorizante que rasga a própria pele e dá pesadelos. Honestamente, seria interessante redesenhar a forma sem capa do Fantasmático, mas acho que ele não precisa. Essa aparência dele já é assustadora o bastante, em minha opinião. Também foi muito interessante desenhar o Fantasmático. Acho que ele foi o alien que eu mais gostei de desenhar. Agora para a história do monstro. Há muito tempo atrás havia um homem odiado por sua
A aparência, por ele ser pobre e fraco, ele parecia um esqueleto. Ele não cortava as unhas, então eram sempre longas por sua pele frágil. Ele tinha que se ocultar da luz só saindo à noite. Ele usava um manto para se ocultar no dia e na noite só mostrando seu olho por pessoas não gostarem dele por ele não ser uma pessoa confiável. Até que um dia ele vascou. Pessoas começaram a dizer que ele voltaria por vingança de todas as pessoas que não o ajudaram. É bem o medo disso ser verdade. Veio como esse monstro, que usa agora o que oculta sua carne e seus ossos das vítimas como uma capa nova para ocultar sua aparência. Uma coisa a se informar é que o fantasmático tem as duas formas, a com e sem capa. Ele perde a capa dele quando entra em um combate. Ele tem os elementos de conhecimento, sangue, energia é medo com capa, é conhecimento, morte é medo sem capa. Aliás, ele foi o alien mais recente que eu fiz, então tá aí a resposta o porquê ele não tá pintado. Nem acho que era tão necessário desenhar ele. Quero dizer, só um pouco, tipo, coloca uma edição nele já seria show. Chama, no universo original, pironitas são uma espécie que vive em um fucking sol. Se eu não colocar energia nesse cara eu sou louco. Mas como ele também controla muito bem as chamas dele, ele pode absorver chamas, então conhecimento para complementar seria uma boa. Assim foi essa transformação que o James se transformou. A chama foi o primeiro que eu desenhei, o segundo foi o Ultra T. E eu acho que esse foi o melhor desenho de alien que eu fiz dentre todos. Eu pensei em fazer ele um puro energia, o que não seria errado, já que a energia tem elementos básicos como rocha, ar, fogo e água, mostrado em rituais que existem no livro de ordem. Uma outra coisa, se vocês quiserem, eu posso trazer coisas de ordem que eu fiz, como também posso trazer coisas de Ben 10 como aliens que eu criei, entre outras coisas. Ou até posso responder umas perguntas sobre o Medotrix, como ele derrotaria o Onitrix original. Há um tempo atrás um vulcão entrou em erupção. Esse vulcão foi o vulcão de Pompeia, que transformou todos os habitantes em cinzas. Um acontecimento marcou a cidade e pessoas adoradoras do oculto viram uma oportunidade nisso. Eles usaram tochas e os poderes do oculto para criar a impressão de haver um monstro flamejante que transformava as pessoas em cinzas. Medo, mas outro lado, é igual um monstro que não perdoou nem os próprios criadores. Esse monstro agora causa incêndios aleatórios em florestas e casas para atrair mais cinzas para sua nova Pompeia. Dizem também que após se carbonizado por este monstro, você ainda se sente queimando mesmo sendo uma estátua de cinzas. Pode passar um tempo essas estátuas virarem monstros paranormais também. É bem, esse é o chama do outro lado. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais um vídeo desse, só que com mais 10 aliens adicionais de Ben 10 vai demorar mais, já que tenho uma rotina bem complexa agora. Tenho que fazer muitas outras coisas, então vai demorar, mas não se preocupem comigo, pois se Deus estiver comigo vou ficar bem. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fica bem. Eu sou o Tchaucalus e esse foi o vídeo. Tchau.